Um entrevistado muito importante que nos deixa muito felizes aqui, muito alegres, né? E que nos brinda a qualidade do nosso programa com a presença dele aqui nesta manhã, não é mesmo, Luiz? Corretamente. É com alegria que estamos recebendo. Eu comecei a ler aqui, professor doutor em História, secretário de Educação, de Planejamento, atual vereador do partido, mais quase 20 mil votos. E futuramente você pode estar olhando aqui um deputado federal. Bom dia, seja bem-vindo, Anacleto. Bom dia, Luiz, bom dia, Leandro. Bom dia, Camila, também que me acompanha, minha assessora, juntamente com a Tere, que está assistindo lá ao vivo. Assessorando lá. Nossas duas assessoras na Câmara Municipal de Vereadores. Então, meu bom dia a vocês, bom dia a toda a equipe e bom dia especial a quem nos escuta, nos ouve, nos assiste. Então, atento e participa aí participam do debate. Então, de fato, temos uma trajetória construída ao longo do tempo, com muito trabalho, muita luta, desde a época que eu fui dos grupos de jovens, trabalhador da Cotrel, depois do Sindicato da Alimentação, depois vereador no 6º mandato de vereador em Erechim, fui candidato a vice-prefeito, não ganhamos por 12 votos, e agora ultimamente, também no ano passado, fui agraciado com quase 20 mil votos para deputado federal, e hoje eu sou o segundo suplente da bancada do Partido dos Trabalhadores como deputado federal. E a primeira suplente já assumiu no lugar do deputado Pimenta, que se tornou ministro da Comunicação Social no governo Lula. Portanto, a Reginete Bispo, que é de Porto Alegre, que é a primeira suplente, está em Brasília. E eu, por 450 votos, não estou no lugar dela em Brasília. Ou seja, eu poderia ter me tornado o primeiro suplente e estar em Brasília nesse momento por 450 votos. Mas isso é da lida, da luta, enfim. Então eu sou muito grato ao povo de Erechim, ao povo do Alto Uruguai, que sempre reconheceu esse trabalho, essa construção que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos que nos acompanham. Vereador, primeiro mais uma vez, bom dia, uma alegria muito estar recebendo o senhor aqui. Bom, e pela sua avaliação nessa questão, o senhor que é da base do governo e talvez seja uma esperança muito grande de ver finalmente a região do Alto Uruguai ter um deputado federal lá, né? Como é que está se encaminhando? O senhor recentemente esteve em Brasília, foi recebido pelo deputado Pimenta, fez parte de uma comitiva, inclusive que teve o presidente da Câmara, outras autoridades e tal. O senhor vê a possibilidade aí de assumir em breve o cargo? Ainda é uma coisa que o partido está conversando? Como é que está, do seu ver, a situação do senhor talvez poder assumir o cargo de deputado federal nos próximos anos? Leandro, é uma interessante pergunta, porque muitas pessoas nos perguntam também. No curto prazo, só se houver uma crise no governo, por exemplo, e tiver que fazer uma reforma ministerial. Mas não se vê isso, ou seja, o governo está funcionando, está trabalhando, está construindo boas políticas públicas, depois podemos falar de algumas delas, né? Como agora está se construindo uma solução para o piso da enfermagem, que é muito importante para os trabalhadores da saúde. Portanto, não visualizamos no curto prazo uma reforma ministerial. Por quê? Porque para um deputado assumir um cargo no governo, só se for do primeiro escalão do governo. Senão os deputados federais hoje têm muito poder em Brasília, tem muito recurso através das emendas parlamentares. Então nenhum deputado vai assumir um cargo lá de segundo escalão, ou um cargo burocrático, enfim, tem que ser um cargo importante, que dê visibilidade ao seu mandato, até porque quem chegou como deputado federal tem todo um compromisso com uma população que o elegeu, que garantiu os votos, né? Então, no curto prazo, a gente não visualiza esta possibilidade. No longo prazo, é possível, porque aí poderá haver reformas ministeriais mais adiante. Temos as eleições municipais do ano que vem, provavelmente 2 ou 3 deputados federais do nosso partido deverão ser candidatos, como é o caso da Maria do Rosário,
é uma possível candidata em Porto Alegre, a Denise Pessoa é uma possível candidata em Caxias do Sul, o Alexandre Lindemeyer é um possível candidato em Rio Grande. Então são lideranças fortes destes municípios que talvez poderão concorrer a prefeito. Se um deles concorrer e vencer as eleições, aí abre-se mais uma vaga para o suplente assumir em Brasília. Então isso é possível, mas no médio prazo, especialmente no período. Essa é uma possibilidade real, as eleições municipais do ano que vem. No caso, para o nosso espectador, né, que tem um pouco de compreensão, se abrir qualquer vaga do Partido dos Trabalhadores deputado, o senhor já assume, o senhor é o primeiro na fila, é isso? Exatamente, hoje eu sou o primeiro suplente. Muito bem. Deputado, olha, deputado, vereador, o senhor já estava falando agora há pouco da sua história política, né? O senhor tem uma coisa que começou há muitos anos, uma luta, principalmente com os agricultores, depois chega a sua história aqui na cidade. Em todos esses anos da política, né? Para a gente falar agora para os jovens aí que pensam seguir, entrar nessa carreira, qual é o maior ensinamento que a política já lhe deixou até o momento? É um ensinamento, Leandro e Luiz, que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Muita humildade e muito trabalho. Ou seja, ninguém é mais que ninguém. Então, quando tu recebe uma pessoa, quando tu conversa com uma pessoa, quando uma pessoa te procura, tu tem que dar o melhor de si para tentar atender aquela demanda que vem. Então, assim, esse é o segredo, ou seja, é muito trabalho, muita luta, estudar. Eu sou uma pessoa que procuro também sempre estar estudando, por isso quando eu não me elegi vice-prefeito, eu fui fazer meu doutorado em História, que eu tinha deixado para trás por causa que as atividades políticas não permitiam, mas eu já tinha feito o mestrado em História, fiz agora o doutorado em História, publiquei já 2 livros. Além disso, quando se elege vereador, a gente não pode abandonar as bases que a gente se elege, né? Então o trabalho é esse. Se você é jovem e quer, em qualquer profissão, tu tem que se dedicar ao máximo. Na política não é diferente. Então a minha mensagem que eu dou aos jovens: lutem por aquilo que vocês querem, vão atrás, estudem, trabalhem, vão atrás das coisas que vocês sonham, porque é assim que se faz as coisas, com muita humildade e muito trabalho. O resto vem com certeza, né? Claro que o apoio da família, o apoio dos amigos, enfim, construir também uma relação. Na medida que a gente constrói uma relação boa com os teus familiares, com as pessoas com quem você vai se relacionar na escola, no trabalho, você vai construindo a tua história. E é isso que vale, né? Para qualquer profissão, inclusive para a questão política. Esta é a mensagem de vida que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Vou mandar um abraço a eles, porque hoje meu pai fez há poucos dias 87 anos, minha mãe 86, estão firmes, né? E sempre continuam me dando apoio, e a gente também procura dar o maior apoio possível a eles também, porque merecem. Aproveitando essa questão, eu falei esse no fim de semana com um deputado, porque quando se fala em política, e o senhor tem um histórico fantástico, né? Nunca houve casos de corrupção, sempre é uma conduta idônea. E as pessoas às vezes têm medo de entrar para a política. Corrupção. Aí um deputado falou: não, a pessoa não é que a política torna a pessoa corrupta, ela já tinha uma linha e só foi acentuada. E é difícil manter essa linha tênue entre o que é correto e o que é incorreto, porque às vezes os convites surgem, né? E como manter essa linha que só tem há tantos anos aí, nessa linha reta, de dignidade e sem corrupção? Eu volto ao exemplo que a gente recebe da formação, que a gente recebe dos pais, a gente recebe da vida, de que é melhor tu viver com menos, mas viver com o teu suor do teu rosto, do teu trabalho, da tua luta, do que você querer ganhar mais e não ter, e pegar de alguém que depois vai faltar para outra pessoa. E a corrupção, infelizmente, ela está presente na sociedade, ela não está presente só na política, né? Quando alguém quer passar a perna no outro, quando tu faz um negócio e quer tirar mais do que ele vale, quando a gente quer tirar uma nota na escola e aí não estudou, a gente começa nas pequenas corrupções
que depois elas podem se tornar para a vida. E quando tu assume um cargo público, se você não tem princípios fortes, você pode cair na política da boa vizinhança, do toma lá da cá e tal. Não, nós precisamos ser corretos, nós precisamos ser exemplos, porque quando tu assume uma função pública, tu deve ser exemplo para a sociedade. Tu deve ser exemplo sempre como pai, como mãe, como pessoa. A gente precisa ser exemplo. E quando tu ocupa um cargo público, tu deve ser mais ainda, né? Essa questão que eu vejo como fundamental. Porque a gente, com o que recebe no trabalho ou na política, é possível viver sim. Não precisa comprar votos para se eleger. Se tu trabalhar direito, tu não precisa ir comprar voto para se eleger. Então é isso que tem que ser feito na política. É simples, 2 mais 2 tem que ser 4, não pode ser 5. Perfeito. É isso. O senhor agora está passando aí por mais um mandato na Câmara de Vereadores, né, nesse momento. Como é que o senhor avalia a sua atual gestão política, a sua participação política no nosso legislativo local? Eu quero hoje, inclusive, comemorar um projeto que nós lutamos muito. Foi fruto também dos meus estudos no meu doutorado em História, mas o meu doutorado em História fez uma pesquisa na área da agricultura familiar, que é a minha origem. Eu sou filho de agricultores, meus pais eram agricultores, hoje são aposentados, moram em Erechim. E eu estudei a agricultura familiar porque a agricultura familiar é um dos setores básicos do desenvolvimento do Alto Uruguai. Não só de Erechim, mas de todos os nossos municípios. E concluí que faltavam alguns incentivos para a juventude rural permanecer. Hoje quase não existem mais jovens no meio rural, né? São muito poucos. Agora, nesse momento, não. Chegou o chimarrão, mas depois nós vamos tomar uma cuia assim. Então, eu quero dizer que este setor, os jovens, não tem o apoio necessário nas políticas públicas. Por isso, nós criamos um projeto que, garantindo a criação do Projovem Rural. O que é isso? São incentivos que o município de Erechim, através da Secretaria Municipal da Agricultura, destinará para jovens que queiram desenvolver projetos de geração de renda na propriedade rural, ou alguns jovens que moram no meio urbano e queiram voltar para o meio rural. Então, esses jovens que queiram fazer parte deste projeto poderão buscar, através de um projeto que vai ser assessorado pela Secretaria da Agricultura, com assessoria técnica da Emater e das entidades que trabalham na assessoria aos agricultores, o apoio técnico, como é o CAPA, como é o CETAP, e a própria Secretaria da Agricultura também tem os seus técnicos. Porque esse projeto ele tem que ser construído com o agricultor, com os pais desse jovem também, quando os pais também vão ser parceiros, mas quem tem que administrar o projeto é o jovem, ou a jovem, seja ele na produção de fruticultura, seja ele numa produção, na produção rural, de qualquer atividade. Este projeto ele tem que ter o apoio técnico. Então, este valor, que pode ser até de 5 mil a 10 mil reais, né? E a cada 3 anos, se o projeto ficar de pé, ele pode entrar de novo na fila lá da secretaria para buscar mais incentivo, e ele só vai precisar devolver 10% desse valor, desde que tenha um projeto de viabilidade econômica, financeira e sustentável deste projeto. Tá? Então é para os jovens. E o outro projeto Está Junto garante recursos para aqueles agricultores que querem produzir de forma orgânica ou agroecológica, ou seja, os agricultores que queiram produzir sem utilizar agrotóxicos, por exemplo, para que a gente tenha alimentos de qualidade para vir para as feiras, para vir para a merenda escolar, para vir para os programas sociais da Prefeitura Municipal, beneficiando as pessoas de baixa renda, enfim, produzir alimentos saudáveis
de qualidade para a população que tanto precisa. Porque o problema da fome e da insegurança alimentar é um dos problemas mais graves que o Brasil enfrenta. E esse problema não está lá apenas nas periferias das grandes cidades ou em algumas regiões do país. O problema da fome também está em Erechim, também está na região, porque tem muitas famílias que não se alimentam adequadamente. E muitas vezes até nós não sabemos nos alimentar adequadamente. Mas, especialmente as pessoas que têm menos renda, elas acabam comprando os produtos de menor qualidade, os produtos mais baratos, os produtos que pode comprar, ou às vezes até nem consegue comprar. Então, por isso que esse projeto vem beneficiar os agricultores de um lado, mas o objetivo dessa produção é que ela venha para a cidade para beneficiar também as pessoas que mais precisam. Então, este projeto foi construído há 1 ano e meio que estamos trabalhando em torno desse projeto, e quero anunciar para vocês que ele foi aprovado segunda-feira na sessão da Câmara por unanimidade dos vereadores de Erechim, também com o apoio do prefeito municipal, do secretário da Agricultura, ou seja, também foi construído com o poder executivo, legislativo e também com as entidades ligadas à agricultura familiar. Os sindicatos da agricultura familiar, o SUTRAF, o Movimento de Atingidos por Barragens, o CAPA, o CETAP, as cooperativas, a Cooperativa Nossa Terra, a Cooper Família, a SECAFES, a Unicafes, todas essas cooperativas voltadas à agricultura participaram da concepção desse projeto. E isso é muito bonito, porque é um projeto coletivo, não é um projeto do Anacleto, nem da Câmara, nem do prefeito. É um projeto que tem a mão de todos nós, mas ele foi construído com o debate, com o diálogo, e por isso acreditamos que é um projeto que veio para ficar e se tornar uma política permanente do município de Erechim. Isso para mim é fundamental, que a gente faça na Câmara de Vereadores não apenas os encaminhamentos do dia a dia, tem uma lâmpada para trocar, tem um buraco na rua, isso é importante também. Às vezes esse problema está batendo na porta de cada um. Mas nós temos que lutar por projetos de longo prazo. Então, a agricultura familiar, as creches, por exemplo, as escolas de qualidade, foi uma luta que também a gente fez no passado e que hoje a gente vê concretizar, né? O município hoje está conseguindo atender de forma muito melhor as crianças que precisam de escola. A saúde, hoje a saúde precisa cada vez mais de apoio, e isso foi ao longo da história e agora mais ainda. A gente precisa de políticas públicas na saúde. Então são áreas centrais que eu atuo: educação, saúde, agricultura e especialmente também essa questão das pessoas de baixa renda que tanto precisam, e por isso que tem que ter projetos que dialoguem tanto com o público que produz o alimento como quem consome na cidade. Vereador, são 7h51 e um dos assuntos que eu queria falar com o senhor agora é a questão que recentemente o senhor se tornou presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Erechim. Nós estamos aí próximo de uma eleição municipal, como o senhor destacou no início da nossa conversa aqui. Como é que está a preparação do seu partido para a disputa do pleito no próximo ano? Bom, o partido se reconstituiu, né? Fizemos uma recomposição, né? Nós tivemos a saída de 2 importantes lideranças, o ex-vereador Alderi Ondra, professor, está trabalhando em Lages, Santa Catarina, então ele era o presidente do partido e no curto prazo, a gente conversou com ele não vai poder retornar para Erechim, então estávamos tocando o partido com o vice-presidente, que era o Marco Antônio Trivailer. O Marco Antônio Trivailer trabalhava conosco na Câmara de Vereadores, era assessor lá, parlamentar, e ele recebeu uma proposta de trabalho para ele e para a família dele no município de Vitória, no Espírito Santo. Como ele tem uma história ligada ao movimento de atingidos por barragens, e naquela região existem muitos problemas relacionados a essa questão, então ele foi convidado para trabalhar lá. Então perdemos o vice-presidente também, que foi também uma proposta boa para ele e para a família dele, então a gente também precisava recompor. Então nós recompusemos a executiva municipal, o diretório,
Eu fiquei na presidência do partido, a professora Graciela Gritti ficou vice-presidente, o Jaime José Basso é o secretário de organização, o vereador Serginho hoje é o nosso presidente da Câmara e também um dos líderes do nosso partido, e temos outras pessoas que fazem parte já da executiva e do diretório. E o que é central para nós neste momento? São 4 eixos de trabalho. Um eixo de atuação é nós acompanharmos as políticas do município, do estado e especialmente do país, porque o presidente Lula hoje é do Partido dos Trabalhadores, então a gente também somos representantes também do governo Lula aqui em Erechim, então a gente também quer acompanhar todas as políticas que são feitas em Brasília para que elas cheguem aqui na ponta, né? Eu falei antes do piso da enfermagem, nós queremos ver isso concretizado em Erechim, porque é muitas pessoas que serão beneficiadas. As políticas de educação em tempo integral que o governo Lula anunciou, queremos ver se elas chegam aqui nas escolas públicas do município ou do estado, né? As políticas de apoio aos agricultores, a volta do programa de aquisição de alimentos. Então, são programas assim que a gente quer ver eles concretizados aqui, né? Mesmo que eles são políticas decididas lá em Brasília, que elas cheguem aqui na ponta para as pessoas que mais precisam. Hoje o programa Bolsa Família está garantindo R$600 para todas as famílias que precisam estar no programa Bolsa Família, mais R$150 por criança. Isso é fundamental, porque essas pessoas pelo menos têm uma renda mínima para manter suas vidas, para comprar os alimentos e tem que ter as crianças na escola, né? Hoje o governo federal não questiona mais, como se questionava anteriormente, a vacinação. Nós precisamos garantir a vacina para todas as pessoas, porque é a questão de saúde. Então um eixo do nosso trabalho é acompanhar as políticas nacionais, estaduais e do município. O outro eixo é definir algumas lutas importantes que a gente precisa aprofundar em Erechim. É essa questão da agricultura, saúde, educação e moradia são lutas principais que nós achamos que nós, enquanto partido, temos que atuar. Então, o segundo eixo é as lutas que o PT vai fazer e vai continuar fazendo na Câmara de Vereadores ou também no diálogo com a sociedade. O terceiro eixo, então, é preparar o partido para as eleições de 2024. Como é que a gente pensa essa preparação? Estamos dialogando com possíveis lideranças do nosso partido ou da sociedade que queiram ingressar no PT para serem candidatos, né? Homens e mulheres, jovens, idosos, pessoas das diversas categorias profissionais, enfim, que queiram participar do nosso partido e serem candidatos no ano que vem. Então estamos fazendo este processo de diálogo com algumas lideranças que já manifestaram interesse em concorrer no ano que vem, pessoas que já foram candidatos em outros pleitos, estamos dialogando. Então nós estamos trabalhando para termos 18 candidatos a vereador ou vereadora, né, homens e mulheres, em parceria também com a federação. Hoje o partido, o PCdoB é parte da federação, o Partido Verde também, então também estamos dialogando com a vereadora Sandra, que é uma das líderes do PCdoB em Erechim, porque essa construção dos 18 nomes tem que ser construída de forma coletiva com os partidos que compõem a federação. Então este é um trabalho que a gente está fazendo. E também estamos dialogando a possibilidade real de termos uma chapa a prefeito e vice desta federação, ou também fazendo alianças com outros partidos. Quando se fala nessa federação e fala-se principalmente do PT, o nome que surge mais forte é o seu, porque o senhor foi o deputado federal, é o deputado federal do partido, é o presidente do partido, e automaticamente o seu nome estaria ligado a possivelmente a candidato como executivo. O senhor lembrou muito agora há pouco que, quando no início da entrevista também, que o senhor participou daquela eleição com a Ana Oliveira, perdeu por apenas 13 votos, uma eleição 12 votos, uma eleição apertadíssima, né? Que, né, qualquer voto ali foi muito importante naquela decisão.
o senhor assim, se vê de volta a uma disputa pelo executivo, ou agora o senhor pretende permanecer no legislativo até que possa surgir uma vaga na Câmara dos Deputados? A gente precisa contar com aquilo que é certo, que está conosco hoje, que é real. O que é real hoje? Hoje é real que eu sou vereador até 31 de dezembro do ano que vem. Essa questão de ser ou não deputado federal não depende de nós aqui, agora depende de outras situações. Então nós não podemos contar com aquilo que não existe neste momento. Poderá existir no futuro, espero que exista. Então por isso o nosso nome também está colocado como um dos possíveis nomes, mas nós estamos dialogando também com outras lideranças. Como eu disse antes, nós temos lideranças que são professores, nós temos lideranças que atuam na agricultura familiar, nós temos lideranças que são fortes no cooperativismo local e regional. Então, nós temos outros nomes também que poderão compor a chapa majoritária do PT. Nesse momento ainda não é o momento de decidir os nomes, isso será decidido apenas no ano que vem, né, quando chegar o período eleitoral, mas nós precisamos ter opções. E o partido tem que ter essas opções. Por isso que nós vamos fazer agora, a grande meta nossa é dialogar com essas lideranças, é ouvir essas lideranças. Nós vamos visitar os sindicatos, nós vamos visitar as associações de moradores, nós vamos visitar as cooperativas, vamos visitar outras entidades da sociedade, lideranças da sociedade, para conversar com elas. Quais são os seus objetivos? O que nós podemos ajudar com o nosso trabalho na Câmara de Vereadores? O que nós podemos também fazer de ponte entre o município de Erechim e Brasília? Porque mesmo que a gente não está como deputado, mas como vereador, eu e o Serginho estivemos em Brasília e tem muitas portas abertas lá para a gente buscar recursos, buscar projetos. Ontem mesmo abriu projetos para escolas cadastrarem programas na área do esporte. Então, escolas que queiram desenvolver alguns projetos nessa área, está aberto agora, estão sendo abertos programas na área cultural, estão sendo abertos programas na área da agricultura. Então, temos várias pontes abertas. Na saúde, também fizemos audiências importantes em Brasília, então temos que ajudar o nosso Hospital Santa Terezinha e também outros projetos na área da saúde, na moradia, né? Então, é esse trabalho que nós vamos fazer e é deste processo que nós vamos definir os nomes que vão concorrer no ano que vem. Então, o meu nome é um deles, tá? Mas, claro que o meu nome está lembrado hoje, porque eu fui candidato a deputado ano passado, então é um dos nomes fortes do partido, mas não sou o único, são vários nomes que a gente tem. Mas está à disposição. Com certeza. Está sobre a mesa, está o seu nome ali. Também está, porque quem está na chuva tem que estar, ou utiliza um guarda-chuva, ou vai se molhar. Não tem como a gente escapar Essa ponte, desse debate. Um pilar dessa ponte está o Anacleto. Nós não podemos fugir desta responsabilidade de também representar o partido, se for necessário, numa eleição municipal. Vereador, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, já são 8 horas mais 1 minuto, e eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui aos estúdios do AU Online. Nós ficamos muito felizes pela sua participação, principalmente porque o AU completa 10 anos prestando serviço à comunidade, e a gente tem recebido aqui muitas lideranças falando sobre diversos assuntos importantes, e a sua presença aqui reforça mais uma vez o nosso comprometimento com a comunidade. Então fica aqui o nosso microfone aberto sempre para que o senhor retorne outras vezes, fale com a comunidade, porque o senhor defende uma coisa que nós também estamos defendendo, que é o diálogo, o respeito entre esquerda, direita, centro, não importa. O que importa é que as pessoas precisam conversar, expor as suas ideias, respeitar o próximo, né? E todos são bem-vindos aqui. Então, se retorne outras vezes, que é muito importante a sua presença aqui falando com a nossa comunidade. Muito obrigado. Leandro e Luiz, quase da dupla... Quase igual uma dupla sertaneja. Da dupla sertaneja aqui, né? Parabéns pelo trabalho de vocês e também de toda a equipe do AU Online. Se um meio de comunicação consegue permanecer 10 anos no ar, é porque tem também muito trabalho, muita luta, muito trabalho sério e de respaldo com a comunidade. Então, parabéns a vocês pelo trabalho que fazem.
Fico à disposição, nosso mandato, o Partido dos Trabalhadores também, sempre que quiserem alguma coisa, que precisar de alguma informação nossa, estamos sempre abertos para esse diálogo. Então, eu quero agradecer a oportunidade, desejar um ótimo mês de junho, que já estamos hoje terminando o mês de maio, para todos e todas, e também especialmente aos que nos ouvem, colocar o nosso gabinete à disposição, sempre estará lá a Camila e a Tere trabalhando lá, também nos ajudando no trabalho. Um grande abraço a vocês e fico sempre à disposição. Muito obrigado. Luiz. Imaginou nós finalizar assim com um futuro deputado federal? Seria bom para a nossa região, né? Seria muito bom. Aguardamos anunciar essa notícia aqui. Um deputado federal hoje dispõe de 32 milhões de reais ano. Aumentou o valor em vez de diminuir, porque agora terminou aquela possibilidade do orçamento secreto, ou seja, os recursos são todos de forma igual para os deputados, mas o valor é astronômico, né? Ou seja, poderíamos também desenvolver grandes projetos nessa região. Tomara que mais adiante tenha essa oportunidade. Luiz, que a gente sempre fala, né, que os anjinhos escutem a gente, mas Amém. Que alguém lá do governo federal escute a gente Amém. Também, né? Também. Nós precisamos ter um deputado federal, a nossa região precisa de um representante. Valeu, Luiz, amanhã 7 da manhã estamos de volta, né? Um abraço, meu amigo, um abraço, minha amiga.